Olá, este é o Poder Empreendedor. Eu sou Gabriel Benevides, redator do Poder 360 e vou entrevistar Thier Lima, CEO e fundador da loja virtual de produtos usados Enjoei. Thier, obrigado por ter aceitado o convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês, falando um pouco do Enjoei. Muito obrigado também aqui do nosso lado pelo convite. Agradeço também a todos os que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília e conta com o apoio do Sebrae. O programa também é exibido no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, sempre às últimas sextas-feiras do mês. Então, Thier, a primeira coisa que eu quero pedir é para você contar um pouquinho da história da Enjoei. Quando que ela foi fundada, como começaram, o que aconteceu para chegarem até o ponto que estão hoje, inclusive com capital aberto na B3. Boa. O jeito que a gente começou, eu gosto de dizer que foi por uma vendedora muito particular, que é a Ana, que é a fundadora aqui do Enjoei também. Ela num dia, assim como milhares de pessoas, milhões de pessoas têm essa sensação, pelo menos uma vez por dia, de que, poxa, tem coisas que tem aqui na minha casa que eu não estou usando mais, correto? E nesse dia que que a gente morava junto, a Ana, minha esposa, cofundadora do Enjoei, ela decidiu que precisava dar uma renovada no armário, e a gente realmente colocou, e naquele momento a gente fez o que a gente chama hoje de MVP, né? Colocou um blog para rodar, mas já com muitas características que eu chamo de fundamentais, que ainda existem no DNA da companhia. A gente escolheu aqueles produtos que ela queria vender, fez uma excelente descrição, a gente fez boas fotos. A gente está falando de um período que fazer foto e colocar para vender precisava de uma câmera digital, um cabo, botar para o computador e tudo mais. E a gente começou a divulgar para os amigos, né, pessoas conhecidas, e também já deixou aberto para outras pessoas venderem também, porque a gente entendeu que isso era um problema de muita gente. E isso começou naquele momento e começou a ganhar uma escala imediatamente, né? Assim que a Ana espalhou para as amigas, o pessoal começou a querer comprar, a gente já começou a receber produtos de outras pessoas, porque as pessoas se sentiram estimuladas, né? Falaram, poxa, eu também tenho isso para vender, eu também preciso dar uma renovada no meu guarda-roupa. Isso começou a ganhar uma escala, estou falando assim de maneira mais empírica, e de lá para cá eu gosto de começar com a Ana, que é a vendedora número 1, para os mais de 1 milhão de vendedores que vendem na plataforma hoje em dia, né? Então, naquele momento, a solução de uma pessoa, para uma pessoa, passou a funcionar para as primeiras 100, para as primeiras 1.000, para as primeiras 10.000, 100.000, 1 milhão, né? Que é onde a gente está hoje. E no fim das contas, né, o que a gente tem como propósito, que acontece desde sempre, a gente tem dois tipos de pessoas que vendem na nossa plataforma. Pessoas comuns, que querem ampliar o seu poder de consumo. O que eu quero dizer com isso? São pessoas que, eventualmente, consumir um pouco mais no Natal, agora eu estou com mais um pouco de excesso, vou vender aqui em janeiro para virar aqui as contas do ano, para melhorar aqui minha dinâmica, estou com um pouco de excesso. Vou fazer uma viagem de inverno, vou trocar os meus casacos, né, e tudo mais. São pessoas que o Enjoei faz parte do ciclo de consumo delas, né? Mas ao longo do tempo, a gente também foi ganhando mais corpo e atraindo pessoas que vivem do Enjoei como fonte principal de renda, né? Num eixo de consumidor, são aquelas pessoas que querem fazer de maneira pontual, até mais habitual, né? Querem assim, quero fazer uma viagem, né? Então a pessoa começa a vender, né, para fazer um planejamento ainda de consumo. E o outro grupo são pessoas que começam para fazer mais renda, né, que são pessoas que trabalham, quero ajudar a pagar minha faculdade, quero ter mais frequência de venda, né? As pessoas começam a catalisar o Enjoei, vender produtos de outras pessoas, né? Tem pessoas que são profissionais, que vendem mais de um salário mínimo por mês, recorrente, todos os meses. E tem até vendedores profissionais, que vendem ganham mais de 2 salários mínimos por mês na plataforma. Então, a gente tem vendedores nesses dois eixos. A plataforma começou como uma plataforma para pessoas e acabou se transformando numa plataforma de sellers e de vendedores que fazem parte do ciclo ou de consumo ou de renda, né? Então, hoje em dia, eu gosto de dizer, principalmente que num cenário que a gente vive hoje, como no Brasil,
você tem uma plataforma que catalisa e melhora o consumo ou que aumenta a sua renda, é extremamente essencial, principalmente no mundo que a gente vive hoje em dia, né? Uma população como o Brasil. Então, eu acho que ela nasceu com um propósito e esse propósito foi ampliando ao longo do tempo, né? E isso que a gente gosta na trajetória da nossa companhia. Ela nunca nasceu para resolver o problema de uma pessoa só, né? Então, a nossa história começa em uma pessoa e ela se propaga para milhões de pessoas, se eu fosse resumir um pouco como é que é a nossa trajetória. Tia, vocês têm algum dado sobre a proporção de pessoas que vendem para complementar a renda e de quantas pessoas vendem como renda principal? Eu diria que, em termos de pessoas, 20%, na casa dos 20%, deve ser pessoas de característica mais de renda, e os outros 80% de pessoas que usam para característica de consumo. Mas quando a gente fala em termos de inventário, né, produtos disponíveis para venda, esse patamar já é mais na casa de 50-50, né? Porque aquela pessoa que vende profissionalmente, ela tem muito mais produto, ela vive disso, ela tem uma lojinha que a gente chama aqui de uma lojinha mais cheia. E voltando para a história do começo da empresa, como que vocês conseguiram dinheiro para investir nela? Olha, no início a gente fez uma coisa muito que a gente chama de bootstrap, né? Quer dizer, com um capital próprio, capital mais de amigos, pessoas que aportam mais no negócio com viés não de venture capital, mas para provar o negócio e tudo mais. A gente nem tinha uma cabeça ainda tanto num ciclo de captação, né? O mercado de venture capital no Brasil, que a gente vê hoje e nos últimos anos, ele não era tão maduro naquele momento, né? Então a gente criou uma empresa com o primeiro capital, que hoje é anjo, né? De pessoas conhecidas, e já fazendo com que a empresa sobrevivesse e atingisse seu plano com pernas próprias, né? Os primeiros números da companhia eu me lembro como se fosse hoje, né? Então, poxa, no primeiro dia a gente vendeu 56 produtos, né? No primeiro mês a gente teve um faturamento em vendas de R$100 mil, né? Então a gente falava como faço a roda girando, né? E esse proposta de valor que eu vou trazendo para os clientes, elas conseguem autofinanciar o negócio. Mas claro que a boa notícia é que a escala e a demanda veio mais acelerada do que a gente estava preparado, né? Então, poxa, foi necessário a gente investir em tecnologia, foi necessário a gente investir em marketing, em marca e tudo mais. E aí a gente começou depois um processo mais estruturado de captação de recursos, né? Então, depois a gente teve Venture Capital na Série A, depois Série B, até a gente ter aqui uma captação de recursos via oferta pública. Foi mais ou menos em que ano que vocês começaram com o blog e em que ano que vocês decidiram investir pesado na empresa? Em 2009 foi quando a gente lançou a empresa como blog, tá? Não era empresa ainda, era uma coisa que a gente estava fazendo muito mais assim para colocar o negócio na rua, mas ele já era tudo funcional. Em 2012, a gente lançou como empresa, né? Botou lá o CNPJ, fez toda a formalização, levantamos o primeiro recurso com capital de semente, né? E depois, em 2014, no final de 2013, a gente fez a primeira rodada de Venture Capital com a Monax, né? Então, esses foram os momentos e datas da companhia. Aí, na sequência, uns 2 anos depois, a Bessemer, que é um fundo estrangeiro super renomado, também entrou no nosso estrutura societária, né? Isso foi por volta de 2015. E depois, na sequência, a gente teve mais algumas rodadas subsequentes, né? Tanto com a Monax acompanhando, quanto a Bessemer acompanhando. Na sequência, a gente também teve um investimento da Globo, né? E assim a gente formou o nosso quadro societário, antes do IPO. Se a gente olhar para o seu currículo e da sua mulher, a gente vê que vocês passaram por grandes empresas de e-commerce, né? Como a Americanas, a Shoptime. Qual foi a importância de ter passado por essas companhias? E elas servem para vocês como referência atualmente? Olha, a importância, eu diria, é uma tradução da paixão que a gente sempre teve por comércio eletrônico,
né? Então, eu sempre quis trabalhar com e-commerce, eu sempre fui um cara de produto, um cara de tecnologia, né? E tive oportunidade nessas empresas para passar por diversas áreas, né? Tanto de marketing, negócio, sempre muito curioso, né? E era um momento de formação de mercado, com muito aprendizado. Então, certamente isso deu corpo para uma trajetória que a gente tinha em conjunto, que era de fazer um e-commerce um pouco diferente, né? Um e-commerce de descoberta. Na nossa cabeça, naquele momento no e-commerce no Brasil, a gente tinha muito uma tradução do que era vendido no físico, né? Era geladeira, era fogão, era livro, e a gente olhava, poxa, deve ter muito mais produto para ser disposto para as pessoas que querem comprar do que esses que tem aqui. Então, como é que a gente faz isso, né? Então, quando a gente teve a ideia de fazer através dos produtos que tinham na casa das pessoas, a gente viu uma oportunidade de criar um modelo de descoberta e de produtos únicos, né? Então, sim, teve um alicerce fundamental no entendimento de negócios, de mecânica de crescimento e tudo mais, e a gente juntou isso com a nossa vontade de fazer diferente. Você falou mais cedo que chegou um momento que foi necessário investir em tecnologia, marketing, enfim. Desses setores, o que foi que vocês investiram mais? Foi layout do site, a tecnologia em si, propaganda? Olha, a gente investiu mais em pessoas para ajudarem a gente a traçar os caminhos do negócio, né? Hoje em dia, se você olhar aqui, assim, eu sou CEO da companhia, né? Hoje eu lido com todos os aspectos do negócio, seja estratégico, seja de relacionamento com o investidor, seja aspectos financeiros do negócio, mas eu fui formado em produto e tecnologia. Então, naquele momento, eu aportava diretamente muito conhecimento em cima dessa área. Mas a gente queria mais gente para ajudar a gente na condução dos negócios e administrar mais capital alocado na companhia. E sim, de fato, a gente começou a fazer mais investimento em produto e tecnologia a partir daquele momento, sim, quando a gente teve a primeira rodada de investimento de capital. Tia, qual foi a maior dificuldade para você e para sua mulher nessa jornada empreendedora? Assim, a dificuldade faz parte da trajetória, né? Então, dificuldade a gente tem em todos os momentos da companhia e acho que o desafio do empreendedor é como circular através dessas dificuldades, né? A dificuldade ela pode ser de conjuntura, ela pode ser dificuldade do ponto de vista de capital e de estágio da companhia. Quero dizer com isso, né? Como a gente no início foi criar uma companhia que a limitação tecnológica para botar produtos online era diferente da que a gente tem hoje, né? Isso foi uma dificuldade, mas a gente trabalhou em cima dela, né? Como a gente resolveu problemas de avanços logísticos, que só tinha um fornecedor no passado, que era Correios, como é que a gente tirou isso da frente, como é que a gente criou acordos comerciais, como é que a gente facilitou com tecnologia o uso dessa plataforma, né? E depois, depois de conjunturas, né? Tivemos momentos diferentes aqui no Brasil, né? Tanto de apetite de capital de risco, né? Então, já tiveram momentos no passado que isso também foi uma questão que estava na mesa, né? Até para venture capital, teve momentos que isso oscilou, né? Tinha mais capital disponível, menos capital disponível, mas a gente sempre transitou olhando um passo para frente, né? E olhando a circunstância da companhia. O que quero dizer com isso a rota e o destino podem ser recalculados, a rota pode ser recalculada, o destino não muda tanto, né? Quando a gente coloca um pensamento um pouco mais lá na frente, né? Você olha as dificuldades que você vê e traduz com um ajuste de rota. Por exemplo, eu posso dar no cenário atual, né? No cenário atual, a gente entende que a companhia ela tem que responder a circunstâncias macroeconômicas que acabam fazendo com que o poder de consumo das pessoas esteja mais reduzido, mais pressionado, né? O que a gente faz com isso, né? Como é que a gente faz com que a nossa plataforma, que é uma plataforma de renda e de melhoria de consumo, transite melhor num cenário como esse? Então, você tem que sempre traduzir as dificuldades, que sempre vão ter, em oportunidades, em momentos que você vai alavancar o crescimento do seu negócio ou atingir seu objetivo.
o importante nessa jornada é você não ter apenas uma alavanca a ser acionada, né? Você poder fazer escolhas. No Brasil, você poder fazer escolhas é a melhor coisa que você pode ter. Escolhas de como você vai usar o capital, você não pode ficar sem. Escolhas se o seu momento é de crescimento, se o seu momento é de ajuste de rota. Então, o Brasil é uma sequência de dificuldades e oportunidades, e eu acho que isso aqui é o segredo. Se você fosse destacar alguma dessas condições macroeconômicas que estão, entre aspas, atrapalhando a Enjoei ou sendo alguma dificuldade agora, qual você destacaria? Eu acho que eu posso fazer uma retórica aqui da sua pergunta. Vamos imaginar aqui que você, nesse momento, você tem um carro. Não sei se você tem ou não, mas é que você tem. Você está vendendo o seu carro agora? Não. Por quê? Você não está pensando em comprar. O pensamento de consumo e de vender, de alguma forma, eles estão vinculados, né? Então, o pensamento de uma pressão sobre o poder de consumo das pessoas podem limitar um pouco a oportunidade que a pessoa pode ter em vender. O pensamento de vender e consumir, ele está na mesma esfera de alguma forma. O que a gente tem que fazer aqui como oportunidade as pessoas continuam consumindo no Enjoei. A gente tem muito mais facilidade em transformar as pessoas que compram aqui e também pessoas que vendem na plataforma com um potencial de dinamizar isso. Você está pensando em comprar, você já pode começar a pensar em vender, né? A gente consegue deixar esse pensamento mais próximo, né? Mas no curto prazo, né, quando você começa a ver as famílias endividadas, quando você começa a ver o nível de inadimplência que você começa a ver nos balanços e tudo mais, que dão essas tendências de consumo, né? Você começa a também entender que as pessoas elas estão com um pensamento mais retraído no consumo, né? Isso aí pode ser um reflexo também do pensamento do que eu tenho disponível para vender. E o nosso negócio é baseado em vendedores e sortimento, né? A boa notícia é que a gente consegue combinar o mesmo tipo de consumidor aqui na plataforma. Eles são a mesma pessoa. Eu preparei umas perguntas iniciais para o Thier, fundador da Enjoei. Agora eu quero falar um pouquinho com o seu lado CEO. Vocês abriram o capital na Bolsa em 2020, na época, inclusive, conseguiram 1,3 bilhão com a IPO. E eu queria saber qual era o objetivo principal da Enjoei quando ela abriu na B3. O objetivo principal ele continua o mesmo, né? A gente vê que tem muita oportunidade, o mercado de second hand, fashion, como tudo, economia circular e economia criativa, tem um enorme mercado a ser capturado. A gente é uma plataforma que como eu disse, para ampliar poder de consumo ou de geração de renda. O Brasil é um país de empreendedores que fazem acontecer, né? Que encontram maneiras de fazer melhorar a sua renda. Então, acho que a gente tem muita oportunidade de ganhar ainda market share. A diferença aqui que eu posso dizer é na trajetória e na velocidade do nosso plano. Nosso plano era crescer por um período mais alongado e fazer uma rentabilidade num período um pouco mais posterior, com uma escala maior, né? Esse objetivo de crescer e do mercado que a gente quer atingir, ele permanece. A ordem dos fatores, quando eu digo a rota, é que fazem com que a gente tenha feito um ajuste no que a gente chama de trajetória, né? A gente cresceu logo após o IPO, já começamos a crescer. Quando a gente para olhar desde do IPO, que era uma empresa de 450 milhões de venda, ela já passa de 1 bi, né? A gente queria continuar crescendo essa velocidade de maneira ainda mais acelerada, mas a gente também fez uma adequação, né? Falamos, olha, a gente vai ter que acelerar um pouco mais a rentabilidade da companhia, aquilo que a gente faria alguns anos mais para frente, a gente antecipar isso, para que a empresa ela possa autofinanciar o seu crescimento. Então, era a gente começar a ter mais rentabilidade com uma escala um pouco mais reduzida do que o plano original. Aí, quando você olha a trajetória da companhia como trajetória pública, ela reflete exatamente isso que eu estou falando, né? Lançamos a companhia capital aberto, crescemos. O cenário começou a mudar, a gente começou a ajustar a trajetória do nosso cenário antes dele começar a deteriorar. Começamos a colocar uma agenda de aproveitar o máximo de crescimento possível,
para depois colocar uma agenda de rentabilidade que não afetasse nossa visão de longo prazo. Eu gosto de dizer que quando a gente olha o período de 2021, né, para 2022, 2021 para 2022, né, todas as empresas elas foram para o e-commerce. O e-commerce, de fato, começou a ter um boom muito mais forte, né, nesse período 21, 22. E a gente estava vendo uma coisa que era muito positiva para o Enjoei, né? As pessoas estavam com uma predisposição a se tornarem também vendedores de uma maneira orgânica e muito mais rápida, por algumas razões, né? Porque o consumo estava mais acelerado, e porque as pessoas estavam passando mais período dentro de casa, e a gente falava, a gente tem que aproveitar, né, e transformar essas pessoas em seller. Transformar em seller significa vender. Colocou o produto para entrar no ar, vender. Então, o produto vendeu. Fez uma trajetória de garantir liquidez durante 2021 inteiro, crescemos em 2021, 2022 a gente começou a rentabilizar uma companhia depois de ter crescido substancialmente a nossa base de seller, de vendedores na plataforma. Então a gente fez essa adequação. Qual seria a diferença de um plano aonde a gente pudesse continuar ganhando escala e tração e crescimento e deixando um pouco mais para frente a rentabilidade do negócio? A gente poderia ter deixado essa turbina de compradores e vendedores ligadas e crescendo por mais tempo, né? Mas não fazia sentido. Aí, como CEO da companhia, aí vai a grande diferença, é que você tem que olhar o todo, o seu negócio, o macroeconômico, a sua circunstância de mercado, porque é assimétrico o mercado, né? Ele olha para o macro, só que no ponto de vista das companhias, cada uma está em uma circunstância, né? Você tem que olhar o que o macro reflete no seu negócio e qual a circunstância que está a sua companhia, né? Então, isso aqui é um papel de CEO de companhia aberta que foi adicionado, que é uma diferença brutal quando você fala de um CEO fundador. Aqui é um CEO que administra um negócio em nome de acionista, em nome de um plano de futuro, né? Fundador, você está ainda, quer dizer, está fazendo a trajetória para você criar um plano, digamos assim, para troca de tipos de acionista quando a empresa ela passar para o novo estágio. Então, de fato, a cabeça muda, os ângulos e preocupações mudam completamente. Tchê, quando a gente olha os balanços financeiros da Enjoei, observamos que ela ainda não registrou um lucro desde que abriu na Bolsa. Isso não é necessariamente algo ruim, existem estratégias, mas por que os resultados estão desse jeito e como que vocês lidam com essa situação? Olha, eu considero os resultados muito bons, tá? Lucro não era uma coisa que a gente estava prometendo em nenhum momento do IPO, desde o IPO, para acontecer no curto prazo. Quando você olha os fundamentos do que significa esse lucro, se o lucro ele vier apenas por uma redução de despesa, que não permite com que você invista na companhia ou ela tenha caminhos de crescimento, você pode atingir esse lucro de duas formas. Ou um formato aterrissando, né, a companhia, para ela ir atingir o lucro no seu baixo potencial, por uma desalavancagem operacional, ou ela atingir o seu lucro e a sua rentabilidade num caminho ascendente. Significa que ela vai continuar tendo capacidade de investir, crescer, e ela não está abrindo mão da sua trajetória futura para atingir essa rentabilidade. Quando você olha o resultado da companhia e os balanços, o que você vê? Você vê crescimento de receita, você vê que a gente continua investindo na companhia, né? E aí você vem melhorando a sua margem EBITDA, né? Então, isso que é o importante, né? Então, quando você olha, o EBITDA operacional do último trimestre foi menos 2,1, né? Um ano atrás era menos 15, menos 25, né? E a companhia cresce em receita. Ela não está perdendo sua base de usuários. Ela está melhorando a margem de contribuição por usuário. Ela está ampliando o seu flywheel. Ela está ampliando o seu mercado endereçável com aquisições pertinentes. Ela está retendo os seus sellers, né? Então, para mim, o formato de como a empresa atinge a sua lucratividade é tão importante quanto o lucro, né? Ela não pode ser aterrissando, ela tem que ser subindo, né? Então, é essa a nossa visão que a gente tem sobre o balanço da companhia. A gente tem feito um excelente trabalho. Nossa margem de contribuição subiu 13 pontos percentuais de um ano para o outro.
numa sequência semestral de 6,5 pontos percentuais, que significa que cada venda que a gente faz está mais eficiente. A gente está fazendo cada venda mais eficiente sem diminuir a liquidez da plataforma, diminuir a base de usuários, né? Quanto maior você é, mais você consegue fazer esses turning points. Então, eu vejo como na trajetória da companhia, as decisões que a gente tomou, eu não estou dizendo que eu sou favorável a uma empresa queimar a caixa ou não ter lucro. O objetivo de qualquer empresa é gerar lucro. O objetivo de qualquer empresa, como seu fundamento, é gerar valor, né? Mas esse valor ele pode ser diferente dependendo da maneira como você chega nele. Thier, quando vocês abriram na bolsa, as ações estavam valendo cerca de 9, 10 reais. Lá para março de 2021 teve um pico de quase 20 reais e depois disso foi caindo mais gradualmente. Faz quase 2 anos que os papéis estão valendo menos de 2 reais. Como que vocês estão lidando com esse cenário? Vocês acham que está na hora de tomar decisões mais arriscadas, como pegar novos investidores, enfim? Bom, a primeira coisa é que a empresa não precisa de capital para ela atingir seu plano. Isso é uma excelente notícia, porque a gente não precisa conectar a necessidade de capital com o valor atual do equity em tela. E como é que eu olho isso daqui? A gente fala 88%, tudo mais, mas quando você olha empresas do setor de tecnologia, principalmente na Bolsa Brasileira, elas estão na faixa de 80%, 85%. Então, foi uma circunstância macro que não afeta apenas um joelho. Não estou dizendo que isso é uma coisa positiva, nenhuma licença poética para achar que esse resultado é um resultado bom, né? E a gente tem que separar algumas coisas. A gente está falando que num cenário, quando ela abriu o capital, é um cenário de muito mais liquidez de mercado. Liquidez de mercado significa que os ativos de risco, eles têm uma precificação com mais apetite a crescimento, e isso acaba refletindo no preço das ações como um todo, né? A gente passou por outros ciclos de lá para cá. O primeiro ciclo que a gente viu logo depois da abertura de capital foi o ciclo de rotação de empresas de crescimento por valor, né? Isso acaba afetando. Depois a gente viu um ciclo que se estendeu por muito mais tempo, que foi de juros, né? A gente abriu capital com juros ali a 2%, e eles hoje em dia está retroagindo e está na casa de 3,25, mas ele chegou no pico e ficou estacionado num pico muito grande durante muito tempo, então, de 3,75. Na cabeça do investidor que fez essa transição para valor, ele vai continua vendo como menos arriscado colocar o dinheiro, né, em outros tipos de ativo, né? Mas isso são ciclos. Eu não acho que o valor que a gente está hoje corresponde completamente ou totalmente à realidade do negócio. Eu acho que está completamente desincronizado. Mas, para isso começar a ter um efeito positivo, você tem que voltar a ter liquidez no mercado, você tem que voltar a ter uma posição onde o apetite por risco comece a ser compensado. E o que a gente tem que fazer para isso? É deixar a empresa fundamentalmente preparada, né, para que essa assimetria seja corrigida com capacidade de crescimento, e geração de receita lá na frente, para o seu risco mitigado, né, e ainda com plano para seguir em frente. Poxa, se a gente tivesse feito um IPO com a empresa, com a condição que a gente está hoje, com a margem que a gente está hoje, com o tamanho que a gente está hoje, com o caixa que a gente está hoje, poxa, já está muito melhor do que no passado, né? Fundamentalmente, ela está entregando o que está dizendo que ia entregar. Ela cresceu, ela rentabilizou, tem muito espaço, né? Está expandindo sua tese, está preservando o caixa, né? O caixa está sendo usado ainda para investimento. A gente não está deteriorando a empresa para desalavancar ela completamente, né? A gente está sendo seguro quanto a isso. Então, eu acho que, à medida que a gente continuar entregando, e a gente tem que ter paciência nesse momento, e tem que ter foco no plano de negócio, que daqui a um tempo, quando as coisas começarem a melhorar, certamente, os ativos que eu quero ter construído para essa companhia, na visão dos acionistas, são alguns. Essa empresa ela consegue responder rapidamente a diferentes cenários econômicos, ela consegue ter a sua trajetória de crescimento preservada, ela está em boa situação financeira,
ela criou, ao longo do tempo, uma reputação como companhia, que isso é importante, como uma empresa listada, né? Muitas das decisões que a gente tomou difíceis ao longo do tempo, a gente tomou como uma empresa recém-listada, né? A gente não teve o benefício da dúvida por ser uma empresa recente, né? Então, agora, as nossas decisões, elas vão ter, digamos assim, vão poder ser sustentadas por coisas pretéritas, situações pretéritas que a companhia passou ao longo do tempo. Então, isso também vai ajudar. Então, o que a gente pode fazer, de fato, que está na nossa mão é continuar a trajetória, fazer um bom trabalho, continuar com nossa visão de longo prazo, para que o mercado, no momento certo, comece a responder por aquilo que a gente acredita na companhia como um todo. Recentemente, a Enjoei comprou a Elo7, uma empresa de e-commerce com foco em artesanato. A negociação deu umas valorizadas nas ações, elas subiram 11% quando a compra foi anunciada formalmente. E eu queria saber se tem mais planos de fazer compras semelhantes. A gente pensa que a gente é alocador de capital. O capital que a gente tem na companhia, o que você faz e o que você tem de retorno sobre investimento no core ou em movimentos não orgânicos que trazem benefício para o nosso ecossistema, que consigam trazer sinergias para o nosso negócio como um todo, né? A gente é uma plataforma de vendedores. Como eu disse, vendedores de consumo e vendedores de renda. Quando você olha o perfil da Elo7, ele tem... os vendedores são todos vendedores de renda, né? Então, quando você imagina uma plataforma que, através dos sellers, que podem até operar em diferentes plataformas, você consegue aumentar substancialmente esse número, ele melhora muito mais o econômico da companhia. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: imagina que a gente tem um app de corrida. Tem aquele que é o Black, tem aquele que é o Pool, tem aquele que é o Premium, né? Cada um deles cumpre uma função no seu ecossistema de marketplace. A gente já vinha investindo ao longo do ano na nossa base de profissionais, né? A gente até parou de investir na base de atração de vendedores de hábito. Isso que fez a gente melhorar muito a rentabilidade do negócio. E agora a gente colocou mais um grupo de sellers que vão melhorar todos os indicadores da companhia por ter mais essa base. Logística, pagamento e etc. Então, a gente está bem animado. Aí, quando eu quero dizer na nossa direção sobre isso, a gente sempre vai avaliar algumas coisas. Nunca colocar em risco de forma alguma a necessidade da gente precisar de capital para o futuro. O capital que a gente tem para a nossa companhia, sem a necessidade de que exista uma nova reestruturação de capital para seguir o plano. Então, tendo ou não M&A, essa regra ela é respeitada. Então, eu posso dizer com segurança que, por exemplo, a compra do Elo7 não afeta em nada o nosso plano de crescimento versus o que a gente quer de rentabilidade para o negócio, o nosso ponto de break-even. Ela adiciona ainda mais valor e escala para o nosso negócio. Isso vai conseguir ser observado à medida que a gente colocar esses dados públicos como resultado consolidado, né? O outro ponto se a gente vê que tem oportunidade de aumentar o nosso ecossistema, e eu vou comparar isso com a capacidade que a gente tem de caixa, o nosso plano, porque eu quero fazer break-even com caixa na companhia, tá? Com um caixa substancial. Com o plano, versus os investimentos que eu posso fazer no meu core. Se for maior, ele é uma situação que eu posso considerar com veemência. Diferente daqui do ciclo, que muitas empresas fizeram aquisições no passado, né, no período de alta, eu posso considerar oportunidades realmente, se forem vantajosas, tanto para a companhia, para os acionistas e tudo mais, a serem feitas. Mas ela tem que pegar um sweet spot muito específico. Tchê, falando agora de análise do mercado no geral, eu queria saber qual a sua opinião para o futuro do e-commerce no Brasil, principalmente quando a gente analisa alguns fatores como os juros altos e a concorrência com as lojas estrangeiras. Perfeito. Vamos pegar isso daqui, né? Eu acho que tem alguns efeitos aqui, né? Primeiro, quando a gente fala de base comparativa do crescimento do e-commerce nesse ano, né? Que o crescimento do ano passado foi um crescimento mais forte,
ainda com lojas fechadas, ainda com poder de consumo não deteriorado, contra um período agora que tem concorrência de canais versus um juros mais alto, um poder aquisitivo um pouco mais pressionado. Mas isso, para mim, são situações transitórias. Está comparando um momento que foi super, digamos, favorável com um momento de transição. Mas nenhum dos dois, na minha opinião, são completamente verdadeiros, né? Existia um período de pico para trás e existe agora um período mais pressionado. Mas acho que o e-commerce ainda tem muito espaço para crescer em participação de mercado no Brasil, né? Quando você fala principalmente em moda, a penetração de e-commerce de moda, comparado com China, ainda é muito baixa, né? Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que olhar o lado positivo e o competitivo. Quando a gente olha outros players, que é parte da sua pergunta, participando do mercado nacional, tem algumas coisas, né? A primeira é, do lado do Enjoei, né? A gente não vê uma competição direta sobre os produtos. A gente vende um produto da marca que a pessoa quer por um preço menor, né? Lá você vê um produto que parece com o que você quer, com um preço, às vezes, menor, né? Então, a gente diretamente não vê esse consumo, essa competição. Mas a gente também vê que isso daqui fez com... O investimento que eles fizeram também aumentou, ajudou a acelerar a participação do e-commerce como um todo. Então, eles acabam criando uma avenida, porque eles vão investindo. Pessoas que não iam comprar online ou queriam, por aquele excesso de preço, acabam começando a comprar e a direcionar o seu consumo para lá. Então, eles acabam fazendo esse trabalho de alguma forma, de maneira indireta. Essas empresas, no futuro, elas vão ter que ajustar o seu unit economics também, que hoje elas queimam muito caixa, né? Elas estão com uma posição mais favorável nessa forma. A gente já viu pelo resultado de algumas empresas que divulgaram recentemente seus resultados, que está começando a ter que repensar a forma de investimento. A gente vê que o cenário político também tem exigido uma pressão por equiparar a competitividade desse mercado, né? Seja por taxas de importação, seja pela remessa conforme, como a gente tem visto. Isso, de alguma forma, vai ter que repassar para o preço de alguma maneira, né? Então, vai ter que se equalizar. Mas a competição ela não está só dos chineses, então está pelo canal. O online é ainda o canal com muito potencial de crescimento. Todo mundo vai buscar esse lugar. O bom para a gente é que quanto mais as pessoas consomem, mais elas podem se tornar vendedores e mais a gente vai estar lá participando dessa troca de modelos de consumo. Então, para a gente, de alguma forma, acaba se tornando até favorável. Posso dizer com alguma segurança aqui que as pessoas que compram no Enjoei e que também estão vendendo de marcas de cross-border aqui dentro, também está crescendo. O meu inventário dessas marcas aqui dentro está crescendo. E isso é positivo. Chegando ao final aqui da entrevista, eu sempre gosto de perguntar se tem algum livro, filme ou qualquer obra que influenciou a sua jornada empreendedora e que você gostaria de recomendar para todo mundo que está assistindo a entrevista. Eu gosto daquele livro, eu esqueci o título, tá? Mas é o das cartas de Bezos, né? Do Jeff Bezos, que ele foi escrevendo ao longo do tempo. Ele sempre escreve uma carta da administração, em todos os resultados que ele tem com os investidores. Esse livro é muito legal porque ele mostra como a primeira que ele escreveu ainda é conectada com as últimas, né? Claro, tem nuances que vão mudando ao longo do tempo, mas uma visão preservada de longo prazo, né? Foi muito importante para ele criar aquela empresa que foi criada. Então, para mim, isso é muito inspirador, né? Chega ao final esta edição do Poder Empreendedor. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Thier Lima. Muito obrigado pelo espaço e até breve aí, pessoal. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 16 de agosto de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!